Imagine que a história da humanidade que você conhece está incompleta. Que existe um capítulo perdido. Um texto tão controverso, tão revelador e tão perigoso para a narrativa oficial que foi arrancado das páginas da Bíblia. Durante séculos, ele permaneceu nas sombras, lido apenas por iniciados, escondido em mosteiros remotos, sussurrado como heresia. Ele fala de um tempo antes do dilúvio, um tempo onde seres celestiais desceram à terra, não para ajudar, mas para corromper. Este não é um conto de fadas. Este é o relato do bisavô de Noé, o homem que andou com Deus e não conheceu a morte. Hoje, nós vamos abrir o livro de Enoque. O livro de Enoque é um dos textos apócrifos mais fascinantes já descobertos. Embora tenha sido rejeitado pelo cânone judaico e pela maioria das igrejas cristãs, com a notável exceção da Igreja Ortodoxa da Etiópia, sua influência é inegável. Até mesmo o Novo Testamento, na carta de Judas, cita Enoque diretamente. Mas por que ele foi banido? O que havia nessas páginas que assustou tantos líderes religiosos nos primeiros séculos? A resposta simples é: ele muda tudo o que pensamos saber sobre a origem do mal na Terra. Enquanto a versão oficial culpa a humanidade pela corrupção que levou ao grande dilúvio, Enoque aponta o dedo para cima, para as estrelas. O livro narra a história de um grupo de 200 anjos, chamados de os sentinelas ou vigilantes. A função deles era apenas observar a humanidade, mas eles falharam. Liderados por um anjo chamado Samiasa, eles olharam para as filhas dos homens e sentiram desejo. Enoque descreve um pacto sombrio feito no cume do Monte Hermon. Eles sabiam que estavam prestes a cometer um pecado imperdoável contra o Criador. Eles juraram, sob maldição mútua, que iriam até o fim. Eles desceram. Eles tomaram mulheres humanas como esposas, e essa união profana gerou consequências catastróficas que ecoam até hoje em lendas e mitos ao redor do mundo. O resultado dessa mistura genética entre o divino e o mortal foram os Nefilins, os gigantes da antiguidade. O livro de Enoque os descreve não como heróis, mas como monstros vorazes. Eles cresceram e começaram a consumir todos os recursos da humanidade. Quando a comida acabou, eles se voltaram contra os humanos. Eles começaram a devorar a carne das pessoas e a beber o sangue uns dos outros. A terra gritava sob a opressão desses seres híbridos. É aqui que a narrativa de Enoque se torna aterrorizante. O dilúvio de Noé não foi enviado apenas porque os humanos eram maus. Ele foi uma operação de limpeza, uma necessidade brutal para erradicar uma linhagem genética que não deveria existir. Os Nefilins tinham que ser destruídos. Mas a luxúria não foi o único crime dos sentinelas. O verdadeiro perigo foi o que eles trouxeram consigo: conhecimento. Enoque detalha como anjos específicos ensinaram à humanidade tecnologias para as quais não estávamos prontos. O anjo Azazel ensinou os homens a forjar espadas, facas e escudos. Ele introduziu a guerra e o derramamento de sangue em escala industrial. Ele ensinou as mulheres a usar espelhos, maquiagem e joias, introduzindo a vaidade e a sedução. Outros sentinelas ensinaram feitiçaria, o corte de raízes para poções, a astrologia, a leitura dos sinais da Terra e do Sol. Segundo Enoque, a civilização humana pré-diluviana não evoluiu lentamente. Ela foi hackeada por seres superiores que nos deram armas antes que tivéssemos sabedoria para usá-las. Eles corromperam a humanidade com os segredos do céu. Enquanto o caos reinava na Terra, Enoque foi levado. Ele não morreu, ele foi transladado para os céus enquanto ainda vivo para servir como escriba da justiça divina. O livro descreve suas viagens alucinantes através de portais dimensionais. Ele viu as prisões preparadas para os anjos caídos, abismos de fogo e vazio. Ele viu os depósitos dos ventos, os caminhos das estrelas e o próprio trono de Deus, cercado por fogo e gelo.
Enoque foi encarregado de entregar a sentença aos sentinelas. Eles pediram clemência, mas Enoque teve que informar aos anjos caídos que não haveria perdão. Eles seriam acorrentados sob a terra e seus filhos, os gigantes, seriam destruídos diante de seus olhos. O livro de Enoque foi considerado perigoso demais para as massas. Ele dava muitos detalhes, muitos nomes, muito poder às forças das trevas. Ou, talvez, ele revelasse uma verdade desconfortável sobre a nossa própria história. Se ele é apenas uma lenda antiga ou o registro de um contato extraterrestre no passado remoto, cabe a você decidir. Mas uma coisa é certa: uma vez que você leu o que foi proibido, você nunca mais vê o mundo da mesma maneira. A história que nos contaram é apenas a ponta do iceberg. Você acredita que o livro de Enoque deveria estar na Bíblia? Ou ele foi banido por uma boa razão? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Se você quer continuar explorando os mistérios que a história oficial tenta esconder, inscreva-se no canal e ative o sino. A verdade está lá fora, nas sombras. Até a próxima.